Quem tem o melhor elenco do futebol brasileiro? Quem tem o melhor elenco do Campeonato Brasileiro 2024? O Campeonato Brasileiro, que tem 20 times, todos eles, podemos dizer que tem grandes jogadores? Não, mas tem os times principais, nós vamos ver alguns. Nós podemos dizer que o melhor elenco é o melhor time? Também não, na minha opinião, quero saber a sua opinião. Por quê? Tem o melhor time que às vezes pode ser os 11 em campo e não ter jogador suficiente para substituir, e pode ser o melhor time pela garra, pela gana, pela força, pela determinação, pelo esquema tático, mas no todo não tem o melhor elenco. E vamos dar uma olhada nesses times, alguns times que estão na briga pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que todos esses que eu vou mostrar aqui, pelo menos pela Libertadores, eles estarão na briga. Tá ok? O Globo Esporte fez uma pesquisa, né, com os próprios jornalistas e colocou esses jogadores como na avaliação deles como importante, como menos importante, como protagonista. E aqui nós vamos já começar com os jogadores. Deixa eu só abrir a página aqui com os jogadores do Botafogo. Vamos fazer uma análise desses jogadores. Então vamos lá. Nós começamos aqui. Ó, nós temos aqui o Botafogo, olha só, ó. O Matheus Ponte, né, que é um jogador mais do que normal. Lucas Walter, mais que normal. O Tietê, que é um bom jogador para compor elenco. O Rafael, lateral direito, mais do que normal. Nós temos aqui o Patrick de Paula, um bom volante, tá? Um bom volante, nada demais. O Pablo, zagueiro do Botafogo, um bom zagueiro, mas para compor elenco. O Marçal, lateral esquerdo. O Jander, lateral, atacante. Também, assim, são jogadores para compor elenco para baixo, tá? Nós temos aqui o Gatito Fernandes, goleiro Gatito Fernandes. Um bom goleiro, mais longe do Lucas Perry do ano passado. O Hugo, lateral esquerdo, para compor elenco. Compõe elenco também o Bastos, zagueiro. O Savarino, que agrega um bom valor no Botafogo. O Savarino, que fez um bom campeonato em 2021, sendo campeão no Atlético Mineiro. É um bom jogador, um bom reforço para o Botafogo. Então, sim, um jogador que vai dar força ao Botafogo. Temos aqui o Oscar Romero, que agrega um pouco de valor, sim. O Marlon Freitas, um pouco de valor. O John Vitor, goleiro reserva. Talvez eu jogaria mais com o John Vitor do que com o Gatito, viu? Eu confiaria mais no John Vitor. O Gregório, né, volante, que agrega valor. Meio de campo, ó, temos aqui o Danilo Barbosa, Eduardo, são todos jogadores comuns, olha só. Damian Soares, lateral direito, Barbosa, lateral esquerdo, sabe? São jogadores bons, mas não mais do que isso. Aí aqui, ó, nós temos aqui o Júnior Santos e o Luiz Henrique, atacante. São jogadores muito bons, esses aqui sim, tá? Ó, o Júnior Santos joga muito, tem feito alguns gols. Luiz Henrique também, promessa, dá para acreditar. E tem aí também o Tiquinho, que é a estrela, que é o principal nome do Botafogo. A foto não tá aparecendo aqui, mas sim é um grande nome do Botafogo. Agora a gente vai passar aqui já para o São Paulo. O Hélio, lateral esquerdo comum, Michel Araújo, Luiz Gustavo. Cara, esse Luiz Gustavo já foi até seleção brasileira, cara, mas hoje tá final de carreira. O Jandrei, goleiro fraco. Rames Rodrigues. Cara, o Rames Rodrigues, se ele jogar o que ele sabe, é um grande jogador pro meio de campo do São Paulo, mas ainda tá devendo muito. O Igor Vinícius, lateral direito. O Galapo, o Ferreirinha, um bom atacante. A gente tem aqui também o Ferrarese, que é um zagueiro, é um bom zagueiro. O Eric, atacante, nada demais. Bobadilha, volante, um bom volante, mas nada demais também. O André Silva, atacante, nada demais. A gente vai aqui, ó, no Alan Franco, zagueiro, um bom zagueiro, tá? Um bom zagueiro, mas assim, não do nível de seleção brasileira. O Elton Rato, um bom jogador, costuma ser decisivo. Rodrigo Nestor, volante, um bom jogador. Luciano, que agrega muito valor na equipe do São Paulo, costuma fazer gols decisivos o Luciano. É um bom time, sim. O Diego Costa, baita de um zagueiro, na minha opinião. O Alisson, bom meio de campo. O Rafinha na lateral direita, por mais que esteja indo para o final de carreira, é um jogador que joga muito, tem talento, tem um futuro brilhante. Teve um passado brilhante
e o futuro já está acabando para ele no futebol, mas é um bom jogador, agrega muito valor. O goleiro Rafael, goleiro que chegou até a seleção brasileira, merecidamente um bom goleiro, não um Rogério Ceni da vida, mas um bom goleiro. E aí tem o Pablo Maia, que joga muito ali, o Caleri, sensacional, um baita do artilheiro, o Arboleda, um grande zagueiro, e o Lucas, né, dispensa comentários, um baita de um jogador. Agora a gente tem o Internacional, eu vou pular aqui pra gente não tomar muito tempo. A gente tem aqui, ó, esses jogadores, o René, o Romulo, o Wesley, o Renan, Robert Renan, sabe, assim, muito comum. Goleiro Fabrício, Hugo Malo, Johan, né, que é um jogador que os técnicos gostam, mas nada demais também. O Luca atacante, compõe o elenco mesmo. É o Vitão, o Anderson, o Bernabé, Bruno Gomes, jogadores muito comuns na equipe do Internacional. Fernando, bom meio de campo. Lucas Alário, não dá para esperar muito dele. O Mercado, zagueiro, bom zagueiro sim. O Thiago Maia, baita volante, né? A gente sabe que jogou muito no Flamengo. O goleiro Rochette, bom goleiro, joga muito, foi decisivo em muitas partidas no ano passado. E Bruno Henrique, volante, o Bustos, mais ou menos um bom lateral. O Alan Patrick bem no meio de campo. O Ener Valencia, um bom atacante que pode jogar muito mais do que vem jogando no Inter. O Borré, esse sim, se jogar o que sabe, joga demais. Esse Maurício meio de campo também. Agora a gente vai aqui para o Fluminense. O Terans já teve melhor. O Lele, que é um bom atacante. O Thiago Santos, o Marlon. O Manuel, um bom zagueiro. O Lima joga bem no meio de campo. O Guga, que é um bom lateral como para compor elenco, né? Felipe Alves, goleiro na reserva. A gente tem aqui um bom lateral esquerdo, o Diogo Barbosa, mas Marcelo é melhor. Samuel Xavier, que fez grande campanha. Esse cara aqui, Renato Augusto, por mais que esteja numa idade avançada, é um baita meio de campo. O Martinelli, grande Martinelli, joga muito Martinelli no meio de campo, às vezes como zagueiro. No ataque ali a gente tem o Marquinho, que joga muito. O Keno, que fez grande campanha na Libertadores, está indo pro final de carreira, mas ainda joga muito. Ganso, com a bola no pé, joga demais. Não é aquele jogador que corre muito, que tem muita garganta e determinação, mas joga muito. Felipe Melo, que agrega muito valor. Marcelo joga demais, gente. Sou fã do Marcelo. Para mim, depois do Roberto Carlos, o melhor lateral que eu já vi jogar. O Alexander, volante. Douglas Costa joga muito. Fábio, mesmo com 40, 50, 200 anos, joga demais. O Fábio, um baita goleiro. E aí o André, que é estrela, né? O André, o Arias, o Cano, são jogadores fundamentais e essenciais. E o John Kennedy também, que joga muito. Agora aqui no Atlético Mineiro, Eduardo Vargas, que já teve o seu passado, hoje não faz nada no Atlético Mineiro. O Patrick também não. O Edenilson só jogou no Internacional. O Palácio, que chegou agora, se espera muito dele. No meio de campo, temos ali o goleiro Matheus Mendes, que é um bom goleiro reserva, muito bom goleiro. O Mariano, que está em final de carreira, recebe muitas vaias da torcida, mas está indo. O Gemerson também, que vem sendo muito criticado pela torcida, mas é um bom zagueiro. O Igor Rabelo, para mim, o melhor zagueiro que o Atlético Mineiro tem, porém, nessa situação, ele machuca muito, então acaba ficando muito fora do time. O Otávio, um bom volante. O Rubens joga demais. O Rubens, promessa, é garoto da base do Galo. O Saravia, que voltou a jogar bem com o novo técnico agora. O Cadu, atacante, jogador que vai começar a aparecer agora ainda. O Bataglia, que joga demais no meio de campo. O Bruno Fux, que é um baita no zagueiro. O Igor Gomes, que é criticado, mas é um jogador que compõe muito o time, faz uma correria naquele meio de campo ali, ele é muito bom. O Maurício Lemos também, um dos grandes zagueiros que o Galo tem. O Alisson, menino, que começou bem como titular com o Filipão, esse ano vai ter poucas oportunidades, mas é um ponta muito bom. O Alan Franco, volante sensacional. O Zaratio, um baita meio de campo. O Scarpa, que chegou para agregar muito valor no Atlético Mineiro. E ali o Everson, que joga muito, foi decisivo em 2021 e vem sendo decisivo em alguns momentos. O Paulinho, que é estrela, o jogador mais caro do Atlético Mineiro, jogador de seleção brasileira, tem mercado na Europa. Hulk, que joga demais, sempre muito decisivo. E o Arana, outra estrela que está jogando muito no Atlético Mineiro. Agora, o Atlético Mineiro já subiu muito nível, agora a gente vai aqui no Flamengo. Eu me perdi aqui do Palmeiras. Cadê o elenco do Palmeiras? Aqui, ó, elenco do Palmeiras. Elenco do Palmeiras aqui, ó.
a gente pega, olha só, Palmeiras, Rômulo, Rony, Vanderlei, Breno Lopes, Luiz Guilherme, Lázaro, Gabriel Menino, Caio Paulista, Luan, Lomba, Marcos Rocha, que joga muito, Richard Rios, o Estevão, que vem agregando muito valor no Palmeiras, o Zé Rafael, o Everton, goleiro, baita goleiro, sempre muito decisivo, o Everton, o Piquerez, lateral esquerdo, joga demais, Maurício, Mike na lateral, Gomes, melhor zagueiro brasileiro no Brasil, né, que não é brasileiro, Flaco Lopes, um grande atacante. Nós temos aqui o Dudu, que pouco jogou ano passado, que se espera muito dele nesse ano, o Aníbal Moreno, que joga muito esse volante, o Rafael Veiga, sensacional, e o Endrick, que é um baita jogador. A gente sabe que ele tá indo embora em julho, mas ele começa o Campeonato Brasileiro. E aí temos o Flamengo, o Wesley na lateral direita, o Vitor Hugo no meio de campo, o Matheus Cunha, goleiro, goleiro mais ou menos, o Gonçalves mais ou menos no meio de campo, e a gente tem ali o Igor Jesus, que é para compor elenco, o Davi Luiz já teve o seu momento, o Carlinhos também para compor elenco, o Vina, agrega um valorzinho ali, o Varela, que é um bom jogador, o Rossi, um baita goleiro, grande contratação do Flamengo nesse ano do ano passado, e tem tudo para jogar muito no Flamengo. Luiz Araújo, atacante, que agrega muito valor. O Gabigol, que se tiver naquela fase dele é sensacional, mas agora também ele tá suspenso, a gente não sabe quando ele vai conseguir voltar, se ele vai conseguir recuperar o que ele perdeu na justiça. E a gente tem o Bruno Henrique, que continua jogando demais, o Ayrton Lucas na lateral esquerdo joga demais, o Alan jogou muito no Atlético Mineiro, mas ainda não demonstrou isso no Flamengo, o Léo Pereira, zagueiro, também um baita de um zagueiro, o Léo Ortiz, que já estreou fazendo gol, joga demais, defende muito, vai ser titular rápido no Flamengo, o Gerson, meio de campo ali, sensacional, joga muito, o Fabrício Bruno, zagueiro, fantástico, o Everton, atacante do Flamengo, olha só, gente, esse Everton Cebolinha na mão do Tite joga demais. E a gente tem aqui no meio mais jogadores, que é o Eric Pulgar, volante, jogando demais, joga muito esse Eric Pulgar, comanda o meio de campo do Flamengo, e tem aqui 3 estrelas no ataque, que é o Pedro de la Cruz e o Arrascaeta. Elenco do Flamengo sensacional, elenco do Atlético Mineiro sensacional, elenco do Palmeiras sensacional. Agora a gente pode falar que o seguinte, se você pegar mais opções para entrar em jogo, a gente pegaria o Atlético Mineiro, que tem grandes jogadores para montar um time titular e tem grandes jogadores para entrar. Ok, então elenco a gente pode dizer que o Atlético Mineiro teria o melhor elenco? Talvez sim. Agora, o Flamengo tem o melhor time dentro de campo. Isso sem dúvida nenhuma, os melhores jogadores estão ali. E o Palmeiras tem grandes nomes sim, mas assim, talvez se a gente fosse pegar Atlético, Palmeiras e Flamengo, eu colocaria ali, talvez, quer ver, ó? Não vou falar nome, mas eu colocaria 2 jogadores do Palmeiras, talvez uns 4 do Atlético Mineiro e 5 do Flamengo. Então daria 11 jogadores. Se não deu, você me fala aí. Então a maioria seria do Flamengo. E o Palmeiras tem a força mental do técnico Abel Ferreira. Agora me diz aqui, quem tem o melhor elenco? Na minha opinião, melhor elenco, Atlético Mineiro, melhor 11 jogadores, o Flamengo, e o melhor conjunto de tudo, assim, pela força, pela união, o Palmeiras. Quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo. Eu sou Emerich, valeu galera e aquele abraço.